Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, presidente da Comissão Previdenciária OAB, São Miguel Paulista, membro fundador do IES, tá? Instituto de Estudos da Seguridade Social Vladimir Novaes Martins, também sou coordenador científico do IPEDES, faço parte de um grupo de estudos onde nós defendemos o direito previdenciário, a seguridade social, inclusive como instrumento para a erradicação da pobreza, inclusive como ferramenta que coloca em prática o princípio da dignidade da pessoa humana. Sou autor de obras jurídicas, entre elas Prática Processual Previdenciária, Benefícios Previdenciários e Perícias Médicas, Teoria e Prática dos Recursos Cíveis, Recursos Previdenciários, Aposentadoria Rural, entre outros. Tenho gravado uma série de vídeos numa linguagem bem acessível, bem simples, onde eu tento elucidar o direito previdenciário e colocar numa linguagem mais simples, mais acessível para todos, mas sem desvirtuar do seu conteúdo. E o nosso tema de hoje será pensão por morte para os pais. Pensão por morte para os pais. Eu tenho um escritório que se chama Advocacia Farinelli, estou com aproximadamente 18 anos neste mesmo escritório, e ali eu tenho acompanhado uma série de questões, uma série de pessoas que vêm me perguntar sobre direito previdenciário, e uma das dúvidas muito comuns é esta. O pessoal me fala: Alex Farinelli, deixa eu perguntar, no caso de óbito de um filho, a pensão por morte para os pais ela é automática? Eu digo não, na verdade não, ela não é automática. Mas por quê? Porque a lei diz que não é automática. Quando nós falamos do benefício de pensão por morte, nós estamos falando de um benefício previdenciário regulamentado pelas leis previdenciárias, e ali nós temos que seguir estas leis. No caso dos pais, e aqui eu vou fazer uso da instrução normativa número 77 da Lei 8.000, que regulamenta a Previdência Social, tá? Ela regulamenta, em primeiro lugar, a Lei 8.213, que é regulamentada pelo Decreto 3.048/99, e a instrução normativa ela é, digamos que, a Constituição Federal do Servidor Público, tá? Portanto, aqui nós temos algumas previsões dentro dela. Artigo 121 da Instrução Normativa 77 do INSS, com as suas devidas atualizações. No artigo 121 nós temos escrito: são beneficiários do RGPS, Regime Geral da Previdência Social, na condição de dependentes do segurado, inciso 1, o cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Esses aqui são os previstos no inciso 1. No inciso 2, os pais. Portanto, nós temos uma escala de beneficiários. Caso faleça, digamos que João faleça. João deixou companheira ou deixou filhos, e também deixou pais, a preferência para o recebimento de pensão será companheira e filhos. Os dois irão concorrer na qualidade de dependentes previdenciários, e os pais estão automaticamente excluídos disso daí. Fala, pô, mas é injusto. Talvez o seja, tá? Não vou discutir se é justo ou injusto. Mas a intenção do vídeo é ser curto mesmo e bem claro. Portanto, existindo aqui dependentes da classe previdenciária de número 1, cônjuge, companheira, filho ou filha, menor de 21 anos, ou até mesmo maior de 21, mas desde que seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, esses vão excluir os pais. Portanto, os pais só poderão solicitar pensão por morte caso inexista, tá, algum desses da classe 1, e ainda não basta declarar que é pai. Os pais terão que fazer uso de instrumentos jurídicos, aonde esses vão ter que provar que
dependiam financeiramente deste filho, viu? Ou seja, que existia dependência econômica deste pai para com estes filhos. Não estamos falando de uma dependência econômica exclusiva. Ah, não, olha, eu dependia do meu filho para tudo. Entretanto, a dependência econômica não pode ser uma mera colaboração para as contas. Ah, não, olha, meu filho ganha o salário dele, mas eu retiro dele 20%, porque eu quero que ele aprenda a ter responsabilidades. Não é esta o que a lei chama de dependência econômica. A dependência econômica é algo onde diga, olha, este dinheiro do meu filho aqui, desde a data do óbito, e que não tenho mais este auxílio aqui, causou um grave impacto na nossa vida financeira, no nosso sustento. Não vou nem dizer no padrão de vida. Nós tínhamos um certo conforto a mais e com o óbito deste filho, com a deixada de vir o salário dele, nós perdemos caiu um pouco o padrão. Eu não vou falar padrão, tá? Na verdade, eu vou falar dependência econômica. Portanto, para que haja recebimento de pensão por morte em caso de filho para os pais, tem que inexistir os dependentes econômicos, os dependentes da classe 1, esposo, companheira, filhos menores de 21, maiores de 21, desde que incapazes de forma absoluta ou de forma relativa, sendo declarados judicialmente, e os pais terão que comprovar a dependência econômica para com este filho. Mas como que se faz isso, Alex? Bom, existe uma lista onde tem alguns exemplos ali, tá? Declaração de imposto de renda, declaração judicial, declarada judicialmente, declaração exposta, no caso, em cartório, onde coloca uma cláusula de seguro de vida. Olha, eu, filho, tenho muito medo de acontecer algo comigo na minha falta, vou colocar os meus pais como beneficiários. Compra que este filho efetuava no cartão de crédito dele, para que ele fosse compra de mercado, utensílios da casa, testemunhas também não é descartado. Mas assim, lembrando a todos, tá? Não é automático, tem de comprovar dependência econômica, portanto vamos desfazer este mito de que, não, meu filho morreu, não deixou esposa, não deixou filhos, portanto a pensão automaticamente vai para os pais. Porque não vai, tá? Aqui nós temos a regra aonde diz a lei que não vai de forma automática, e se os pais ainda quiserem receber essa pensão por morte, terão de comprovar a dependência econômica. Caso este filho, no caso, não fosse um grave ponto ali, um sustento da família, um item ali de coluna para o sustento financeiro, corre-se o risco até mesmo de não receber essa pensão por morte para os pais. Ok? Um grande abraço, espero ter esclarecido sobre o tema. Em breve, novos vídeos. Ok? Um abraço, até mais.